Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Conrado Mapelli, escritor, poeta, pintor, oraculista, ator. Desde 2014 eu tenho um apreço por arte. Esse quadro aqui que vocês podem ver, né, é um dos meus primeiros quadros, Espírito Azul Pulsante. Pintei por meados daquela época mesmo, 2014. E depois, né, eu meio que larguei um bocado a área da pintura, né, e comecei a priorizar a literatura, a poesia. Foi um ponto de encontro na minha vida. Foi algo que eu não pensava que eu gostaria tanto, né, mas quando eu vi eu estava imerso na poesia, na poética, na estética que existe em tudo isso, né. E aí, em 2015, surgiu o meu primeiro livro, Não Estético com Falta de Estilo. Esse livro ele é só de poemas, né? Diferente do livro que veio depois, né? O Kaleidosum, que é uma miscelânea onde existe poesia, prosa, vários tipos, né, de obras em um livro só, né? E eu publiquei vários livros, né, pela internet, pela Amazon, AGBook. E nesse ano de 2021, né, eu tive esse livro publicado, né, O Monumento ao Vento, publicado pela editora Penalux. Todos os meus livros podem ser encontrados facilmente na internet, né? É com muita alegria, com muita gratidão, né, que eu venho conversar, né, hoje aqui, né, na Lona Cultural sobre meu trabalho, né? Acho que o que motiva muito meu trabalho, o que me inspira, é acima de tudo a ideia da beleza, né? O entendimento de que existem coisas belas no mundo, existem coisas que fazem a vida ter um sentido. Não um sentido no caso daqueles que a gente diz assim, o sentido da vida é isso, o sentido da vida é aquilo. Não. São motivações, são coisas que aparecem e nos dão propósito. Mas o propósito não é algo que a gente tem inerentemente. É algo que a gente cria. Eu gosto muito da linha de pensamento mais existencialista, né? Ou eu diria até mesmo absurdista, né? Que a gente cria o nosso sentido ou simplesmente não existe sentido, mas a gente vai vivendo da forma como dá, né? Até mesmo porque a vida em si já é um sentido, já é uma experiência. E tudo acaba tendo e não tendo significado, né? E eu acho que a grande beleza da arte é isso. As coisas são e ao mesmo tempo carregam em si camadas e camadas de significado. Mas ao mesmo tempo a gente não precisa focar nisso, né? Às vezes um rosto fantasmagórico é só um rosto fantasmagórico. Um poema sobre sofrimento é só um poema sobre sofrimento. Mas ao mesmo tempo a gente encontra significados, a gente cria significados. Tudo toma essa forma, tudo se torna de certa forma um oráculo, né? Algo que nos dá um sentido, que nos dá uma orientação, que nos guia, né? E eu, né, meu trabalho, né, com poesia, com literatura, com atuação, né, em 2019 eu atuei numa peça de teatro, né, dirigida pelo Bernardo Dugin, né, a peça Segunda Sem Lei. E todas essas manifestações artísticas, elas sempre estiveram comigo junto do trabalho oracular. Porque também desde novo eu tinha um apego, né, por astrologia, e em 2016 me veio o apreço, na verdade foi em 2015, me veio o apreço pelo tarô, né, que é um oráculo que antes de tudo, né, é um jogo de cartas, né? Mas a grande origem histórica do tarô, né, é que era um jogo de azar da Europa, né, no século XV. As pessoas jogavam isso para se distrair. E então, um dia, né, depois de séculos, o tarô meio que se tornou um oráculo. Ou seja, às vezes as coisas tomam, né, seu significado com o tempo. Uma coisa que era só um jogo de azar se transforma num oráculo, em um meio, né, intermediário,
um meio de tradução, né, de realidades subjetivas, místicas, esotéricas. Nós embaralhamos e chegamos em alguma resposta sobre o futuro, ou sobre o momento presente, ou sobre qualquer coisa. E a arte também é isso. Na arte a gente sempre está procurando um sentido, sempre está procurando um significado, sempre está procurando um valor inerente, né? Um valor que não necessariamente existe, mas a gente cria. E eu acho que isso é uma das coisas mais belas em todo o processo artístico. E eu acho que em todo esse contexto, né, de pandemia, a arte tem sido muito importante para mim. A arte sempre foi importante para mim, a arte me dá um valor, a arte me faz ser relevante. Nos meus momentos de maior dor e angústia, a arte me sustentou, os oráculos me deram um sentido, me sustentaram. E a arte para mim é o maior oráculo que existe, porque é um oráculo que nos faz ser aquilo que nós podemos ser, algo que está para além da gente mesmo. A arte simplesmente é essa coisa tão simples, mas tão complexa, é essa tal profundidade que vem do simples. E a pandemia não é um contexto simples, a pandemia é um contexto complexo, mas a arte simplifica ela. A arte dá beleza, dá uma tônica nova a um contexto de tanta dor. Traz um alento, traz uma paz. Várias vezes é minha pintura, essas são algumas pinturas recentes minhas, né? O Burocrata do Amor. Essas duas pinturas aqui não tem nome ainda, são mais abstratas, né? São as pinturas, são meus livros, o meu trabalho oracular. Tudo isso me nutre, tudo isso me dá sentido. E eu espero que a gente possa, né, nesse processo todo tão angustiante, poder encontrar sentido sempre na arte, que é tão simples, mas é tão ampla, tão complexa, tão perfeita. Antes que eu me despeça, uma poesia. O outro, o inacessível. O outro que não sou. O outro dói como eu. Sangra como eu. Chora como eu, mas o outro não me é. Posso tocá-lo com as mãos, apedrejá-lo com a rocha, matá-lo com cólera, beijá-lo com ímpeto, mas não posso sê-lo. E ele não me pode ser. O outro sempre viverá sua vida, eu sempre morrerei minha morte, mas dele só sentirei o que suspeito, vice-versa e sempre perversos. Dele só serei o que creio dele, ele só será o que me crê. Pares sempre tão ímpares, somos o que pensam não sermos. Grato pelo convite, tenham um excelente dia, vocês todos. Abração.